O que você faria se encontrasse uma falha no sistema? Um erro geográfico e político tão bizarro, tão improvável, que permitisse a criação de um lugar onde o governo não manda, a polícia não entra e as leis simplesmente não existem. A maioria das pessoas chamaria isso de anarquia absoluta, um cenário pós-apocalíptico digno de filmes de ficção científica. Mas, durante quase 4 décadas, 50 mil pessoas chamaram isso de lar. Este é o maior erro arquitetônico, político e social da história moderna. Uma favela vertical tão massivamente concentrada e densamente povoada que a luz do sol, literalmente, não conseguia chegar aos andares inferiores. Um ecossistema paralelo, impenetrável e autossustentável, operando nas sombras da cidade mais rica e moderna da Ásia. Hoje, no Amostra do Mundo, vamos destrancar as portas da cidade murada de Kowloon. Aperte os cintos e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desafia todas as regras da engenharia e da sociedade. Cada beco escuro, cada fio elétrico desencapado e cada tijolo deste pesadelo de concreto realmente existiu. Para compreendermos como essa monstruosidade de cimento e aço pôde nascer e crescer sem que ninguém a impedisse, precisamos entender o conceito de vácuo de poder. O ano era 1898. A China Imperial, enfraquecida, assinou um acordo alugando os novos territórios de Hong Kong para o Império Britânico por um período de 99 anos. O contrato era imenso, detalhado, movendo fronteiras e mudando o destino de milhões. Mas, no meio desse oceano de terras recém-adquiridas pelos britânicos, havia uma pequena anomalia. Um minúsculo forte militar chinês, cercado por muros, localizado na península de Kowloon. Os diplomatas chineses bateram o pé em uma única exigência. Nós alugamos tudo, exceto este pequeno quadrado. Esse forte continuará sob a nossa jurisdição. Os britânicos, focados no panorama geral, concordaram com a concessão. Aquele pedaço de terra minúsculo, com apenas 2,6 hectares, o equivalente a cerca de 2 campos de futebol de tamanho padrão, tornou-se um enclave chinês dentro de território britânico. Mas o tempo não perdoa. Impérios ruíram, a dinastia Qing caiu, a Segunda Guerra Mundial devastou a Ásia e o Japão ocupou Hong Kong, destruindo os muros originais do forte para usar as pedras na construção de um aeroporto próximo. Quando a poeira da guerra baixou, aquele pequeno quadrado de terra havia se tornado uma terra de ninguém. O governo britânico de Hong Kong não tinha jurisdição legal para entrar ali e aplicar suas leis. Por outro lado, o governo da China continental estava afundado em suas próprias revoluções e distante demais para administrar um pedaço de terra do tamanho de um quarteirão. Foi assim que nasceu o bug geopolítico perfeito, um lugar onde nem a coroa britânica, nem o dragão chinês tinham poder. Com o fim da guerra e, posteriormente, com a Revolução Comunista na China, em 1949, centenas de milhares de refugiados fugiram para Hong Kong em busca de sobrevivência. Muitos não tinham dinheiro, documentos ou para onde ir. Mas eles descobriram aquele enclave invisível para a lei. Sem ninguém para policiar o terreno, o espaço virou um imã irresistível para os desesperados, os desabrigados e, inevitavelmente, para os foragidos da justiça. A população começou a inchar de forma assustadora. Como a área era estritamente limitada às fronteiras do antigo forte, a cidade não tinha como se expandir para os lados. Se você não pode crescer na horizontal, o instinto humano de sobrevivência dita uma única regra: cresça para cima. E foi exatamente isso que eles fizeram, hackeando o próprio espaço. A cidade murada de Kowloon não foi desenhada por arquitetos renomados e não teve suas fundações calculadas por engenheiros civis. Ela foi construída pelas mãos de seus próprios moradores, tijolo por tijolo, improviso sobre improviso. Se uma família precisava de um quarto a mais para abrigar novos filhos, eles simplesmente misturavam cimento,
soldavam vigas de metal enferrujado e construíam um puxadinho suspenso apoiado nas paredes do prédio vizinho. No auge de sua existência, a cidade era composta por mais de 300 arranha-céus irregulares, amontoados e fundidos uns aos outros, subindo de 10 a 14 andares de altura. Esses prédios ficaram tão colados que o conceito de rua desapareceu. O que restava eram passagens absurdamente estreitas, algumas com menos de 1 metro de largura, atravessando o labirinto de concreto como veias de um organismo doente. As construções superiores frequentemente se tocavam ou eram unidas por passarelas improvisadas, bloqueando completamente a luz do sol. Nos andares inferiores e nos becos, era noite perpetuamente. Lâmpadas fluorescentes tremeluzentes eram a única fonte de iluminação, permanecendo acesas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por causa dessa escuridão opressiva e eterna, Kowloon ganhou o apelido local de a Cidade das Trevas. Mas a ausência de luz natural era o menor dos problemas. Tente imaginar a infraestrutura necessária para suportar 50.000 pessoas sem planejamento sanitário governamental, sem rede oficial de esgoto e sem fornecimento de água encanada. A rede elétrica era um verdadeiro espetáculo de horrores. Cabos desencapados e grossas fiações clandestinas serpenteavam pelos tetos gotejantes, roubando energia diretamente das linhas principais da cidade de Hong Kong. Incêndios elétricos eram um perigo constante. Nos corredores úmidos, chovia o tempo todo. Mas não era a chuva das nuvens. Era o gotejamento ininterrupto de milhares de canos de água mal instalados, rachados e vazando dos apartamentos acima. Quem andava pelos andares térreos de Kowloon precisava usar um guarda-chuva para se proteger do esgoto e da água suja que caía do teto. Em um ambiente onde as leis de Hong Kong não tinham validade, a natureza abomina o vácuo de poder. Se a polícia britânica não patrulhava os corredores de Kowloon, alguém precisava ditar as regras. E esse alguém atendeu pelo nome de Tríades, a temida máfia chinesa, especificamente sindicatos do crime organizado como a 14K e a Sun Yee-on, assumiu o controle do local nas décadas de 1950 e 1960. Kowloon se transformou no quartel-general intocável do submundo asiático. A polícia de Hong Kong só ousava entrar na cidade em grandes batalhões, armados até os dentes, e mesmo assim, raramente conseguiam prender os líderes, que desapareciam pelos milhares de rotas secretas do labirinto. Sob o domínio das Tríades, Kowloon tornou-se a capital do vício. Bordéis operavam a portas abertas, salões de jogos clandestinos, cassinos não licenciados e antros de ópio funcionavam dia e noite. Era o paraíso do crime sem punição. E, curiosamente, o crime em Kowloon tinha uma ética própria. Para o morador comum, a cidade era surpreendentemente segura. Mas não pense que Kowloon era apenas composta por mafiosos e viciados. A esmagadora maioria da população era formada por trabalhadores honestos. E é aqui que a história de Kowloon se transforma em um estudo fascinante sobre economia de guerrilha. Por causa da ausência de impostos ou vigilância sanitária, os custos de produção em Kowloon eram praticamente zero. Isso deu origem a uma economia subterrânea gigantesca. Kowloon abrigava centenas de microfábricas, a maioria delas funcionando nos mesmos cômodos onde as famílias dormiam. A indústria alimentícia era um caso à parte. No coração daquelas vielas escuras, gotejantes e tomadas por ratos, operavam dezenas de fábricas de alimentos sem nenhuma fiscalização higiênica. Eles produziam massas de macarrão, dim-sum e carnes assadas. Trabalhadores fumavam cigarros em cima de pilhas de massa, enquanto a carne descansava no chão úmido. E o grande choque de realidade é este: para onde ia toda essa comida? Era vendida barata para os restaurantes luxuosos, hotéis e mercados da reluzente Hong Kong britânica, logo ali fora. Os cidadãos ricos consumiam alegremente a comida barata, ignorando que seus jantares haviam sido preparados na cidade mais suja do planeta. A máquina capitalista funcionava de forma impecável, subsidiada pelo caos invisível. E não era apenas comida.
Kowloon era famosa pelos seus médicos clandestinos. Pense no desespero de um dentista que fugiu da China, mas cujos diplomas não eram reconhecidos pelo rígido sistema britânico. Sem licença, centenas deles montaram consultórios na borda externa de Kowloon. Por estarem dentro da demarcação física da cidade, a polícia sanitária britânica não tinha jurisdição para prendê-los. O cenário era aterrorizante. Extrações sem anestesia e instrumentos lavados em bacias plásticas imundas. Mesmo sabendo dos riscos gigantescos de infecção, a população mais pobre de Hong Kong lotava as clínicas de Kowloon, buscando a salvação onde o sistema oficial fechava as portas. Chegamos ao fim de nossa jornada por entre os segredos e as sombras da cidade murada. Se este documentário explodiu a sua mente ou te trouxe uma nova perspectiva sobre a engenhosidade humana, eu peço que você deixe o seu like agora mesmo. Ele é essencial para mostrarmos ao algoritmo que histórias reais e profundas merecem ser espalhadas. O mundo está repleto de lugares anômalos que os livros tentam esconder. Se você deseja continuar explorando as engrenagens ocultas e os maiores mistérios do nosso planeta, inscreva-se no canal A Mostra do Mundo. E eu quero saber de você. Você teria coragem de passar uma noite nos corredores escuros de Kowloon? Qual outro local inexplicável ou sociedade bizarra você quer que a nossa equipe investigue a seguir? Deixe sua resposta nos comentários. É a sua interação que dita o nosso próximo roteiro. Muito obrigado por nos acompanhar até o último segundo. Fique alerta, olhe para os cantos escondidos do mundo e até a nossa próxima descoberta.